Muito bem, a gente segue falando sobre a abertura da ação penal contra Jair Bolsonaro e outras 7 pessoas, sendo 6 ex-integrantes do governo dele. 6 integrantes do governo dele, né? Porque assim, não são pessoas que saíram do governo naquela época, são pessoas que estavam realmente no governo. E também o ex-comandante da Marinha, o Almir Garnier. O Lula criticou a reação do ex-presidente à decisão da primeira turma do STF ao afirmar que Bolsonaro posa de perseguir. É hilário ver o Lula falando isso. O petista, que usou o mesmo tom de discurso nos tempos da Lava Jato, se pronunciou sobre a situação do ex-presidente durante coletiva no Japão. Ontem, aqui no Papo Antagonista, eu falei, olha, o Bolsonaro está repetindo o expediente do Lula, de posar, de perseguido, etc. Claro que há nuances, são histórias diferentes, tudo isso. Mas o expediente é o mesmo. Vamos acompanhar. Primeiro, seria presunção minha fazer qualquer prognóstico sobre a decisão da Suprema Corte Brasileira. Eu acho que o que é correto é que a Suprema Corte está se baseando e se manifestando nos autos do processo, depois de meses e meses de investigação, muito bem feita pela Polícia Federal, muito bem feita pelo Ministério Público e com muita delação de gente importante que está acusando o que tentou acontecer no Brasil. É visível que o ex-presidente tentou dar um golpe no país, é visível por todas as provas que ele tentou contribuir para o meu assassinato, para o assassinato do vice-presidente, para o assassinato do ex-presidente da Justiça Eleitoral Brasileira, e todo mundo sabe o que aconteceu nesse país. Não adianta agora ele ficar fazendo bravata, dizendo que está sendo perseguido. Ele sabe o que ele cometeu. Só ele sabe. Só ele sabe o que ele fez. E ele sabe que não foi correto. E não adianta ficar pedindo anistia antes do julgamento. Quando ele pede anistia antes do julgamento, significa que ele está dizendo que foi culpado. Ele deveria provar a inocência dele, porque ele não precisava pedir anistia. Prova que é inocente e vai ficar livre e acabou. Agora, como ele não tem como provar que ele é inocente, como ele não tem como provar que ele não tentou dar golpe, ele fica tentando fazer provocação ainda na sociedade brasileira. O Lula, eu sempre comentei isso a respeito dele, quem acompanha meu trabalho sabe. Ele é capaz de dizer que faz uma coisa, ou que não faz uma coisa, e na frase seguinte fazer essa coisa. Ele é um campeão de fazer isso. O Lula, ele se contradiz, ele finge que não está fazendo aquilo que ele está fazendo. Não é nem assim uma contradição, é um método mesmo do Lula. Ele prefere fingir que ele não está fazendo, mas ele faz, que é para espezinhar, que é para soltar ali a pressão dele também. Então ele fala assim, seria presunção a minha, dar qualquer opinião, etc., mas aí ele começa a dizer que a investigação foi bem feita, que o STF está decidindo com base na investigação, ele exalta a delação premiada e fala, é visível que o Bolsonaro tentou dar um golpe, todo mundo sabe. Aí depois ele fala, porque me parece que o Lula tem umas frases de efeito e aí ele mistura um pouco, ele fala, só o Bolsonaro sabe o que ele cometeu, o que ele fez. Ele está falando que foi visível que o Bolsonaro tentou dar um golpe, que todo mundo sabe, né, o que aconteceu, mas que só o Bolsonaro sabe o que ele cometeu. Quer dizer, não faz qualquer sentido. Mas eu que acompanho a retórica lulista há tantos anos, eu me lembro do Lula falando que o criminoso, de uma maneira geral, na época dessas investigações, só ele sabe o que aconteceu. Era até uma forma de deslegitimar as colaborações premiadas. E aí ele mistura, né, o media training de duas épocas diferentes, sai essa salada aí. E aí ele fala, o Bolsonaro sabe que não foi correto. E no final, ele fala algo que faz até sentido, né, que o Bolsonaro deveria provar a inocência em vez, quer dizer, se defender, né? Claro que o ônus da prova é da acusação, mas ele deveria se defender para mostrar que é inocente, em vez de ficar pedindo anistia. Claro que o bolsonarismo, diante de uma colocação dessa, vai dizer, mas é tudo jogo de cartas marcadas, o STF quer condenar o Bolsonaro, etc. Mas a verdade é que o Bolsonaro teve condutas graves que deram margem a que ele ficasse no banco dos réus. Pelo menos isso. E ele sabe realmente que foi consultar o chefe das Forças Armadas, que não desmobilizou as pessoas, que estimulou pressão, que estimulou
que houvesse alguma medida para melar o resultado eleitoral, só que ele não conseguiu apoio. Aliás, na live dele, antes de decolar para a Flórida, ele praticamente se justifica. Eu fiz um artigo na época sobre isso, para o seu público mais radical, dizendo que, olha, para certa medida, ele usa essa expressão, para certa medida, precisava de apoio. E ele não conseguiu o apoio. Se tivesse conseguido, a medida estaria aí. Então, você tem aí essas contradições do Lula, mas com alguns elementos verdadeiros, como é a base da retórica política. Duda Teixeira. Realmente, esse finalzinho da fala dele, ele tem razão no que ele diz, né? Não faz muito sentido fazer agora essa briga pela anistia, sendo que ele ainda nem foi condenado, né? Então, assim, já tem realmente essa ideia de que ele vai ser condenado, e aí essa briga no Congresso para anistia, e aí o Bolsonaro fica organizando essas manifestações para ver se o povo vai e aí consegue fazer uma pressão para a turma lá no Congresso. E esse projeto de anistia já está cheio de apenso de gente do PL tentando fazer um jeito de que a anistia que de início foi pensada para a turma do 8 de janeiro, de alguma maneira lá acabe que possa ser usada para ajudar o Bolsonaro no final das contas, né? Essa é a estratégia que está rolando, e aí o Lula tem razão de apontar. Agora o Lula fala ali também que o Bolsonaro contribuiu para o assassinato dele. Essa é aquela história da Operação Punhal Verde e Amarelo, mas é um exagero o Lula falar esse tipo de coisa, né? Não teve nenhuma tentativa de assassinato do Lula, ainda que uma turminha ali meio estranha tenha pensado nisso, tenha se movido, mas eles mesmos desistiram, então não dá para dizer que teve um crime ou que realmente teve uma tentativa. Para ter a tentativa, ela precisaria ter acontecido e aí nada aconteceu. Olha, isso é foco de discussão jurídica e vai ser ao longo da ação penal, né? Porque você tem o documento, punhal verde e amarelo, quer dizer, isso não é uma invenção. O documento foi encontrado pela Polícia Federal, o documento foi impresso no Palácio, e você tem toda uma articulação dos chamados quides pretos, embora haja uma discussão sobre esse conceito até no meio militar, mas oficiais ali de forças especiais, do Exército, uma articulação para monitoramento da localização do Moraes, com conversas entre eles, enquanto estavam próximos dos locais em que estava o ministro, trocas fartas de mensagens. Então, assim, você tinha um plano e você tinha a mobilização em razão desse plano, pelo menos pelos reacionários mais aloprados dessa turma militar. Tem uma questão sobre o Bolsonaro ter ou não ciência disso, sobre o Bolsonaro ter dado aval ou não a isso. Isso vai aparecer na discussão da ação penal. Só estou falando que tem uma discussão jurídica sobre esses elementos configurarem, sim, uma tentativa, né? Embora haja, e as defesas vão colocar, a alegação contrária de que nada disso configura, que se desistiu, etc., mas que não me parece que vai pegar no Supremo Tribunal Federal. Cada um faz o seu juízo. Ricardo Kersman, o que você destaca? Bom, e nesse sentido, né, Felipe, ele foi ainda bastante enfático, ele usou uma expressão mais ou menos assim, que há provas, né, concretas, cabais, de que o presidente Bolsonaro, né, sabia que havia um plano para assassiná-lo. Isso, de fato, não aparece em momento nenhum. O Felipe, o Lula, né, ele não tem autoridade moral alguma para condenar bravatas de quem quer que seja, principalmente relacionadas à justiça. Porque ele, sim, a gente sabe disso, sempre foi aquele que nunca antes na história desse país foi tão perseguido, nunca antes na história desse país foi tão investigado, nunca antes na história desse país foi tão injustiçado. Então, como ele não pode condenar, ele fazendo isso, ele não pode jamais condenar o outro lado, mas isso a gente sabe que o Lula não se importa, né? Ele sempre se intitulou uma metamorfose ambulante e sempre disse que ele pode opinar e trocar de opinião porque ele é assim mesmo. Uma outra coisa interessante nessa fala dele é ele, de alguma forma, defender as delações, dizendo que gente importante fez delações. Ora, a época do Petrolão, o ex-ministro Antônio Palocci, o braço direito dele, companheiro de décadas no PT, fez uma delação, apontou aquela planilha chamada Amigos, em que supostamente haviam 300 milhões de reais destinados, frutos de corrupção destinados para gastos
do próprio presidente Lula. Isso foi objeto de uma delação. E, à época, o Palocci era mentiroso, o Palocci tinha sido pressionado, enfim. A delação dos outros, quando atinge rivais políticos, ela está valendo. Né? Na verdade, quando atinge a eles próprios, não vale. Agora, quando a delação atinge rivais políticos, aí a delação tem que ser levada em conta. É um festival de contradição. O Lula, em 28 de abril de 2017, estava resgatando aqui, porque me lembro bem, ele publicou no então Twitter: "Não tenho preocupação com nenhuma delação. Palocci é meu companheiro há 30 anos, é um dos homens mais inteligentes desse país." Ele estava ali fazendo pressão para que o Palocci não falasse nada. Ele deu algumas declarações. Não, se ele for entregar alguém, deve ser gente do sistema financeiro, umas coisas assim que o Lula falava. O PT tentava assim, acenar para o Palocci: entrega só o pessoal da área da economia, não entrega o pessoal da área política, não. Era mais ou menos isso. Aí o Palocci começou a entregar tudo, falar até do que o Lula estava fazendo para garantir a aposentadoria dele. E o Lula passou a falar da disfarçatez do Palocci. Aí eles fritam, né? Eles gostam quando fica em silêncio, como ficou José Dirceu na cadeia, como ficou João Vacari Neto na cadeia. Então, a delação vale quando é contra o adversário, né? Quando é contra um integrante ou contra si próprio, ela é aquele negócio que o colaborador vende até a mãe para fechar a delação premiada, essas coisas que o Lula falava. Tem outro vídeo do Lula? Então, peraí. Então vamos mostrar primeiro o outro vídeo do Lula e depois a reação do Jair Bolsonaro às duas falas do atual presidente da República. Vai lá. Eu só espero que a justiça faça justiça. Se, nos autos do processo, ele for inocente, que seja inocentado. Se ele for culpado, que seja punido. Eu, inclusive, defendo que ele tenha a presunção de inocência que eu não tive. Quando ele fala que quer proibir ele de disputar a eleição, é importante lembrar que eu fui proibido de disputar as eleições em 2018. É importante ele lembrar. Então, eu só espero que se faça justiça. Eu não dou palpite, não conheço os autos do processo. Eu espero que a Suprema Corte vote, sabe, com a coerência de uma Suprema Corte calejada, experimentada, porque o povo brasileiro precisa, inclusive, saber que a Suprema Corte está cumprindo com o seu papel. E todo mundo sabe o que aconteceu no Brasil. Todo mundo sabe. E ele também sabe. Eu, toda vez que alguém comete um erro, eu pergunto: olha, só você sabe se é verdade ou mentira. E ele sabe que é verdade. Ele sabe que é verdade, então eu espero que a Suprema Corte faça o julgamento que precisa ser feito e que tome a decisão em função dos autos do processo. Eu não acho que o ministro tem que falar para a imprensa, que tem que fazer discurso, eu acho que tem que votar. Sabe, não é o homem Bolsonaro que está sendo julgado. É um golpe de Estado que está sendo julgado. É a conduta desse cidadão que está sendo julgada. Então eu penso que, se ele tiver culpado, ele tem que se contentar com a punição. Isso vale para todos os 213 milhões de habitantes. Então, ao invés de chorar, caia na realidade e saiba que você cometeu um atentado contra a soberania desse país. Tem que se contentar com a punição. Isso vale para todos os mais de 200 milhões de habitantes do Brasil, menos para ele, Luiz Inácio Lula da Silva, que nunca se contentou com a punição e que continua mentindo a respeito de tudo o que aconteceu no âmbito da Lava Jato. Quer dizer, ele fala que não teve presunção de inocência, é mentira. Ele foi condenado em primeira instância, a condenação em primeira instância foi mantida e a pena foi, inclusive, aumentada em segunda instância por unanimidade no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, 3-0. A pena imposta pelo Sérgio Moro foi considerada branda, ela foi aumentada no Tribunal de segunda instância, depois foi reduzida de novo, mas com a condenação mantida pelo Superior Tribunal de Justiça. A lei no Brasil, vigente naquele momento, da ficha limpa, previa que condenados em segunda instância não podiam disputar eleição. A jurisprudência vigente no Brasil, naquele momento, dizia que condenado em segunda instância tinha que ser preso. Depois houve pressão de ministros do STF por conveniência para derrubar a prisão e a pós-condenação em segunda instância, que eles próprios tinham aprovado em 2016, acabaram derrubando em 2019, com a mudança de voto do Gilmar Mendes,
que passou a fazer pressão para que fosse repautado o tema, para que ele pudesse votar diferente do que votou antes, depois que a Lava Jato atingiu o círculo íntimo dele, senadora Aécio Neves, o velho tucanato de uma maneira geral, mas simbolizado ali na figura do Aécio, e pessoas do Poder Judiciário, inclusive o sobrinho da esposa dele. Está na minha matéria, Cai o Tráfico, Fica a Influência, publicada na Cruzoé, o detalhamento a respeito de alguns desses episódios. Então, o Lula fala que todo mundo tem que se contentar, mas ele finge que não houve presunção de inocência da parte dele, que teve a sua barra aliviada por um monte de manobras processuais, sem que as evidências tivessem sido refutadas do ponto de vista factual. Então, eu vou repetir o que eu sempre repito, que parece que até no mercado da comunicação as pessoas não entendem. Decisão judicial que não considera o sujeito um criminoso que vai ter que cumprir a pena, ela não apaga os fatos históricos. Então o Lula fala, todo mundo sabe o que aconteceu no Brasil, todo mundo sabe que houve mensalão, todo mundo sabe que houve petrolão, e todo mundo que não é massa de manobra aloprada sabe que houve uma articulação para melar o resultado das eleições de 2022. Nesse ponto, sim, é verdade. Agora o Lula finge que não quer dar palpite e dá um monte nessa entrevista, nessa declaração. Duda Teixeira. Exato, o Lula, ele teve sim presunção de inocência, ele teve direito de se defender, pagava escritórios de advocacia caríssimos, né? Que não é qualquer brasileiro que consegue desembolsar essas pequenas fortunas para esses escritórios. E o advogado dele era o Cristiano Zanin, né? Que hoje está lá como ministro no STF. Só um parênteses, não é qualquer brasileiro que pode recompensar o seu advogado com uma indicação ao STF. Exato. E aí ele não pôde se candidatar porque já estava condenado em segunda instância no caso lá do triplex do Guarujá, que por receber propina da OAS. Então, e as provas abundavam, né? Tinha várias evidências ali de que aquele apartamento estava no nome da empreiteira, mas era para ele, né? A Marisa Letícia ia lá e decidia sobre a reforma, foi adaptado para ele. E aí não tinha muita dúvida, e ele nunca foi inocentado por causa disso, né? Na questão do mérito. Ele foi solto depois, foi preso e foi solto porque o STF mudou o entendimento. E aí a situação do Jair depois Bolsonaro... o processo foi prescrito, né? Só para lembrar como acabou a história, depois da declaração de suspeição do juiz e da declaração antes dela de incompetência da vara de Curitiba. O processo foi remetido a Brasília e aí lá foi prescrito por término do prazo legal para o Estado punir o réu, até porque o Lula já tinha mais de 70 anos e aí esse prazo se reduz. Então nunca houve refutação de prova. O que houve assim, a prova mostra sujeira, vamos dizer que a prova é inválida. E pronto, acabou. É isso. Ele, então, nunca foi descondenado, né? Ele foi condenado, nunca foi depois absolvido, embora tenha recuperado os direitos políticos. E aí é diferente da situação do Bolsonaro de hoje, né? O Bolsonaro, na verdade, se tornou inelegível por uma questão da justiça eleitoral, né? Aquela reunião que ele faz com os embaixadores e depois o ato do 7 de setembro, que ele faz ali uma coisa meio campanha eleitoral. Então, o que se tem até agora em relação ao Bolsonaro e ao Lula são coisas muito diferentes. O Lula, ele realmente fica um ficha suja depois que é condenado em segunda instância. Deixa eu mostrar a reação do Bolsonaro e o Ricardo Kessler já comenta tudo. Pode colocar aí o print da equipe do Bolsonaro na rede social dele, no X. Lula, cachaça, o brasileiro sabe de sua índole, de como você chegou até aqui. Só um imbecil ou um canalha compra esse papo de plano de assassinato. A única pessoa que tentaram matar fui eu em uma ação de antigo militante do PSOL, seu braço político de primeira hora. Não conseguiram. Esse foi o grande erro de vocês, como admitiu José Dirceu. Tem mais outra, vá arrumar o que fazer, pois sua única pauta é falar de mim. Não o julgo por seu fetiche, mas creio que quem está próximo de você não gosta dessa rotina, bem fora do comum.
Então, você tem aí essas lacrações de ambos os lados e a gente, enfim, filtra aqui a retórica para mostrar o que são fatos. Então, em relação ao plano Punhal Verde e Amarelo, é um documento que foi encontrado pela Polícia Federal, que atribui a elaboração desse documento ao general Mário Fernandes, que é o mais aloprado mesmo dessa turma, da rataria, que é uma palavra que surgiu na conversa deles, entre eles, e que, aliás, rendeu o título da cronologia de fatos que eu fiz em O Antagonista. Quem quiser procurar como o Bolsonaro alimentou a rataria, uma cronologia dos fatos, tá com esse título. Então, assim, existe o documento. O Bolsonaro se defende dizendo que não tem nada a ver com isso, que ele não defendeu esse documento, não avalizou o documento, não pegou esse documento, e ele tenta dizer aí que só canais, fica falando de... Enfim, ele tenta fazer parecer que isso não existe. Isso existe, ele vai se defender para dizer que não estava vinculado a isso. Tá? Então, só esse ponto, que é um ponto factual, que a gente precisa dizer aqui para o nosso público. O resto, Ricardo Kertzmann, é um tentando se limpar na sujeira do outro. Ô Felipe, sobre essa outra declaração do Lula, de novo, né, é a metamorfose ambulante. Se antes a delação premiada era algo ruim, agora a delação premiada é algo bom. Agora ele tece loas ao STF, toda essa credibilidade que ele imputa aos ministros, né? O sistema de justiça está perfeito. Me permite aqui, Felipe, abrir aspas para o próprio presidente Lula, numa declaração dele, na verdade, numa conversa dele com a ex-presidente Dilma Rousseff. Essa conversa foi capturada, à época, pela Lava Jato, e depois, posteriormente, divulgada. Então, em 16 de março de 2016... Eu sei qual é essa declaração. Acovardada. Vai lá, lê as aspas. Abre aspas para ele. Nós temos uma Suprema Corte totalmente acovardada, Superior Tribunal de Justiça totalmente acovardado, um parlamento totalmente acovardado. Somente nos últimos tempos, PT, PCdoB começaram a acordar e brigar. Nós temos um presidente da Câmara, aí ele começa a falar aqueles palavrões dele, não vale a pena a gente continuar. Ou seja, naquela época, a Suprema Corte era acovardada, o STJ era acovardado, não prestava. Agora é a maravilha, né? É o melhor judiciário calejada e experimentada, as palavras que ele usou. Então, agora, sobre a troca de gentilezas dos dois, é como, parafraseando um querido amigo meu, se limpando na sujeira do outro. Pois é, então antes era acovardada, agora é calejada, experimentada, porque agora está do lado dele e antes não estava fazendo tudo o que ele queria para aliviar a barra dele, embora depois tenha feito, né? A pressão dele surtiu efeito, mas não exatamente por causa dessa pressão, né? Outros ministros ali mudaram de posição, como eu falei, quando a Lava Jato começou a incomodar o núcleo deles também.